Boa noite a todos. Sou a Natasha, diretora cultural aqui da Japan House São Paulo. É um prazer ter vocês aqui com a gente para essa palestra tão especial. A gente está com uma exposição aqui no segundo andar dedicada ao artesanato contemporâneo das 47 províncias do Japão. E, no âmbito dessa exposição, a gente tem feito uma série de palestras relacionadas ao tema. E a Thelma está aqui hoje para dar a segunda parte dessa palestra tão interessante que já começou no mês passado, sobre a culinária típica dessas províncias. Hoje vão ser apresentadas as 24 províncias do Sul. E tenho o prazer de apresentar a Thelma Shiraishi, para quem não conhece, chefe e proprietária do restaurante Aizome, aqui da Japan House São Paulo e também aqui nos Jardins. A Thelma também é embaixadora da Boa Vontade para a difusão da culinária japonesa e uma grande colaboradora. Então, deixo vocês com a palestra dela. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a Japan House São Paulo por essas oportunidades. Eu tenho um restaurante aqui no segundo andar, o Aizome. Tenho também um restaurante nos Jardins, já há 12 anos. E, nesse processo desses 12 anos, que a gente começou a estudar, a pesquisar bastante sobre as várias facetas da culinária japonesa. E, como a Natasha falou, seguindo a exposição aqui, que está no segundo andar, sobre a arte e artesanato das 47 províncias, que a gente tomou esse mote para estar falando também sobre a culinária. Queira ou não, a culinária, os pratos típicos, são a forma mais gostosa, literalmente, da gente estar conhecendo os lugares. Ano passado, a gente teve a visita da princesa Maiko, do Japão. Ela veio por ocasião dos 110 anos da imigração e a gente fez um mostruário com quase 600 pratos típicos de cada região. Foi realmente um esforço conjunto, foi dentro do Festival do Japão, e aí a gente pôde ter uma noção, a gente pôde arranhar como é diverso isso, como é rico. Cada região é única, tem a sua história, tem as suas tradições, e é muito inserido também no trabalho do povo de cada região e também tem a ver com a particularidade geográfica, climática, e de onde cada região está inserida. A gente fala muito do Japão, vamos ter que falar um pouquinho de geografia para entender um pouco isso também. Para quem não está muito familiarizado ou já esqueceu das aulas de geografia no colégio, o Japão são várias ilhas, tá? Começa ali desde o norte, você percebe a Rússia, para cima já está a Sibéria, Ela desce aqui, tem a China, tem norte da Coreia, sul da Coreia, e vocês vão chegar até aqui embaixo, nas ilhas, aqui ao sul, onde a gente tem Okinawa. Tá? Na primeira metade da palestra, que foi feita no mês passado, a gente falou da ilha mais ao norte, de Hokkaido, a gente desceu pela região de Tohoku, de todas essas províncias, viemos até Kanto, falamos de Chubu, todas essas províncias, e hoje a gente vai falar das províncias aqui do centro para o sul, indo até Hokkaido, indo até Okinawa. Para quem não lembra também, a gente tem 4 ilhas principais no Japão. Hokkaido, que além de ser uma ilha, também é uma província, e, na verdade, ela é classificada como território, então é um do, é Hokkaido do, que a gente fala. A gente tem uma metrópole aqui, bem aqui, tá? Chama Tóquio. Tóquio, então, é uma província, mas, na verdade, é classificada como To, a metrópole. E a gente tem Fu, que são 2 províncias urbanas que a gente vai repassar daqui a pouco, Kyoto e Osaka. Tá? E todas as demais províncias são chamadas de Ken. Essa denominação, toda essa classificação vem da história do Japão, de como foi dividido os territórios. E cada região foi tomando uma característica, uma classificação, e esse nome Ken deriva da conotação das províncias que eram mais rurais, que eram mais afastadas, então, dos centros mais urbanos.
A gente começa, então, aqui, na região de Kinki, também conhecida como Kansai. Normalmente, essas pessoas conhecem mais o termo Kansai, tá, para essa região. E a gente compreende, então, essas províncias. E a gente começa por Mie, que está bem aqui. Né? Se vocês viram ali, Mie está aqui. Aqui está o mar, o Pacífico. Tá? Alguém já viu essa foto aqui, dessas duas ilhas? Então, na verdade, a história é muito bonita, né? São duas ilhas, e esse cordão que passa, na verdade, é um cordão matrimonial, que eles falam. Então, são duas ilhas que são casadas, na verdade. Tá? Mie também, né, como ele está aqui no mar, tem um litoral muito recortado, e a gente tem a tradição das ama. As amas são as mulheres, elas são mergulhadoras. Elas carregam uma tradição muito bonita. Então, elas fazem esse mergulho sem nenhum tipo de equipamento, tá? Realmente é no pulmão, é na raça. Elas descem as profundezas e colhem as riquezas do mar. Então, a gente tem muita riqueza ali. Abalone, vários tipos de mariscos, lagostas, né, que ali é chamado de Ise-Ebe. Ise é uma ilha que fica ali. Tá? É o litoral que fica ali, onde a gente tem, na verdade, esse grande santuário, tá, de Ise. É um dos mais importantes, um dos maiores do Japão. E também, acoplado a esse grande santuário, a gente tem esse doce muito tradicional, que chama akafukumochi. Então, dentro, você tem um bolinho de arroz glutinoso, e por fora, você tem esse doce de feijão azuki. E ele é moldado nessa forma de ondas, né? Então, ele é muito típico. Ele é um presente para quem vai visitar o santuário, vai fazer a peregrinação. As pessoas costumam ir até lá, costumam se lavar naquelas águas para se purificar. E o Japão tem muita tradição de cada lugar que vai ter algum alimento típico, né? Algum presente, alguma lembrança, que a gente chama de omiyage. Então, as pessoas levam aquilo de volta para casa ou para presentear alguém que eles gostam. Então, essas amas, elas mergulham e a gente tem essa riqueza aqui de frutos do mar. E, na verdade, a grande batalha delas agora é de como está passando essa tradição para gerações futuras, porque, na verdade, é uma vida dura. Então, elas estão lutando bastante para ver se as novas gerações, né, as novas moças, as mulheres, as meninas, querem seguir essa tradição, que é um ofício muito difícil, mas também muito bonito. Elas mantêm casinhas ali, bem ao lado da praia, né? Então, tudo que elas colhem, elas levam para vender, e o que elas não conseguem vender, elas preparam, dividem entre elas. Inclusive, tem já algumas casinhas delas que, se a gente quiser ir, a gente consegue também comer junto com elas. Então, elas só acendem um fogareiro no meio das casinhas e grelham diretamente todas essas coisas deliciosas que elas tiram do mar, né, na grelha, e é uma refeição, um banquete muito gostoso. Da mesma forma, também, você tem uma riqueza de peixes. Então, você tem uma forma de sushi, que eles chamam de tekonezushi. Então, numa tigela é colocado o arroz temperado e, em cima, a seleção de peixes, a pesca que tiver no dia. Tá? E também tem um tipo de gado muito especial lá, né? O gado japonês, ele é tipicamente muito marmorizado, né? É uma raça específica. É o Wagyu, que a gente fala. O Wagyu, o A é do Japão, Gyu é boi, é bovino. Então, assim, é uma raça específica das ilhas japonesas e que tem essa característica de ter uma carne muito marmorizada, né? Então, e além de ter um cuidado muito diferenciado, tanto na alimentação quanto na criação dele, então você desenvolve essa carne excepcional. É uma carne cara, né? Todos os tipos de Wagyu do Japão, a gente vai perceber que a gente tem vários tipos, né? Cada região tem uma criação específica, às vezes uma variedade desses Wagyu, né? E cada um se orgulha realmente do que é produzido. E é muito também aquilo, né? Ter um boizinho, é o mesmo boizinho? Talvez, mas às vezes o clima, o que ele come, a pessoa que cuida dele, faz a diferença, né?
E no Japão não se costuma comer esses bifes enormes que a gente come aqui no Ocidente, né? As porções são menores, né? Tudo é aproveitado do boi, nada é desperdiçado. Tá? E cada parte é devidamente apreciada em várias preparações. A gente vai repassar aqui, né, por várias províncias e vários pratos típicos, a gente vai perceber que nada é desperdiçado, tudo é utilizado em pratos que chegam a ser consideradas iguarias. Tá? Agora, indo um pouquinho ali para cima, a gente tem Shiga. Shiga está bem aqui, olha, se vocês perceberem aqui pelo mapinha, né, aquele pontinho azul no meio é o Lago Biwa, é o maior lago do Japão. Tá? Então, aqui tem uma foto bem bonita. E nesse lago também dá muito peixe, da carpa, da truta, e um dos pratos típicos é esse funazushi. Alguém já ouviu falar sobre esse funazushi? Tem algum sushi man aqui? Esse, na verdade, é o ancestral do sushi, é o primeiro sushi. Todo sushi que a gente conhece, diz a lenda, que, na verdade, veio desse tipo de preparação. Então, não sei se vocês percebem aqui pela foto, esse branquinho aqui, na verdade, isso aqui é o peixe. Tá? E esse branquinho é arroz fermentado. Então, o que as pessoas faziam? Elas pegavam os peixes e, para conservar aquilo, para poder comer nas épocas de mais escassez ou no inverno, né, colocava arroz, esse arroz fermentava, e esse arroz fermentado que ajudava, então, a conservar esse peixe. Era uma forma de conservação. Tá? E, na verdade, aqui tem um laranjinha também, é que aqui não dá para ver direito na foto, mas tem o peixe e tem o laranjinha no meio. A forma mais apreciada disso, na verdade, são as carpas fêmeas com ovas dentro. Então, aquilo lá são as ovas. Então, você tem o peixe com as ovas e o arroz por volta, que faz a conservação. Tá? Não é um prato, digamos, para quem tem sensibilidade delicada, porque ele tem cheiro forte e tem gosto forte. Mas, assim, depois que você adquire o gosto, ele realmente é muito gostoso. Né? Porque essa fermentação láctea que a gente fala, ela desenvolve sabores, desenvolve umami. Então, você tem uma complexidade, né, que a gente não teria num peixe fresco. Tá? Tem também outro prato típico, que é um somen, que é um macarrãozinho fino de trigo, vai com uma cavalinha grelhada. Tem o koayu no tsukudani. Tsukudani geralmente é uma conserva também. Tá? É uma base de shoyu, açúcar e mirim. Você reduz bastante até ficar quase um caramelo. E aí você cozinha algum alimento. Pode ser peixes, frutos do mar, algas, vegetais. Tá? Isso é o tsukudani. Tá? E koayu, ko é pequeno. Ayu é um peixinho também que dá ali naquele lago. Na verdade, ayu é um peixe, é um peixinho, tá? Que é muito apreciado também, que vem dos lagos do Japão. Os japoneses apreciam muito o ayu, porque eles falam que é um peixe que tem uma carne doce. Alguns até falam que lembra melão. Tá? Mas realmente é um peixe de sabor bem delicado. E ele é bem aromático também, tem uma carne super macia. Aí eles pegam os pequenininhos, né? Fala ko, pequeno, ayu, e fazem essa preparação, tipo no tsukudani. Outra coisa também que eles gostam muito na região é o kamo nabe. Kamo é de pato, nabe é essa panela, né? Essa preparação. Então, é um cozido, geralmente vai tofu, cogumelos, né? Além do pato, e vai os vegetais que você tiver à mão. Também é super saboroso. E, como eu falei, né, eles têm também um tipo de gado específico da região, que eles chamam de omi beef. Tá? Vocês percebem também que sempre as carnes vão ser super marmorizadas, né, super especiais. Descendo um pouquinho, a gente vai, então, para Kyoto. Kyoto também já foi capital do Japão, e, na verdade, a gente pode falar que é um dos grandes berços culturais do Japão. É onde a gente teve um maior desenvolvimento, né, de todo o ritualismo, de muito do que a gente conhece hoje do Japão, de estar desenvolvendo características próprias, né, de manifestações culturais, artísticas, literárias. Né? Então, um dos grandes berços realmente vem de Kyoto. Né? Eu escolhi, para ilustrar,
esse templo, né? Quem foi para Kyoto sabe que tem muitos templos ali, né? Tanto shintoístas quanto budistas. E o mais famoso, com certeza, é o Kinkakuji, o de ouro, né? Agora, eu, particularmente, gosto mais do Gin. Gin é de prata, né? Do Ginkakuji. Eu achei ele mais bonito, talvez, porque ele é mais simples. Tá? Que o Mizudera, que é o maior de todos. Tá? É que, infelizmente, a gente teve que fazer um slide por província, né? É muito extenso, então a gente teve que selecionar, assim. Até eu peço desculpas se tiver alguém de alguma província, né, que fala, mas você não falou disso, não falou daquilo. É que, realmente, como é muita coisa para a gente passar, a gente teve que escolher um pouquinho e pontuar. Tá? E aí, o que eu gosto de fazer quando eu vou nos lugares? Para mim, a melhor forma de você conhecer as pessoas, entender um pouco da cultura, da tradição, do que as pessoas gostam, do que as pessoas compram e comem, é ir no mercado. Um dos meus mercados preferidos no mundo é o Nishiki, Nishiki Chiba. Lá você vai encontrar de tudo. Lojas só de alga kombu, lojas que se especializam em qualquer tipo de acompanhamento para você pôr na sopa. Tá? Tem uma loja de facas famosa, Aritsugo, que é muito tradicional, está há centenas de anos já. Tá? Para quem gosta também, dá para ficar o dia inteiro lá só namorando as facas. Tem lojas especializadas só em tsukemono, que são as conservas japonesas. E você vê muita variedade de verduras e legumes. Né? Cada região do Japão também acabou desenvolvendo um tipo específico de vegetais. Os legumes e verduras de Kyoto, por exemplo, eles chamam carinhosamente de kyo, né, de Kyoto, yasai, de verduras. Então, kyo yasai. E Kyoto, como eu falei, como berço cultural, acabou também desenvolvendo, né, e influenciando a formação de vários tipos de culinária específicas, várias especialidades, sendo que a mais refinada de todas, né, a gente pode falar que é o auge da manifestação culinária japonesa, é o kaiseki ryori. E ele veio das tradições da cerimônia do chá. Né? A corte japonesa ela foi cada vez mais sofisticando, né, o ritual de comer, de preparar e de apresentar os pratos, e da cerimônia do chá e das refeições que acompanhavam essas cerimônias do chá, que foi desenvolvido o kaiseki ryori. E aí, realmente, é a forma mais refinada que a gente vai encontrar de uma refeição japonesa. Tá? Essa é uma experiência que vale, se alguém tiver a oportunidade de ir para o Japão e ir para Kyoto, um dia poder provar um kaiseki ryori. Tá? Geralmente são casas especializadas, ficam em lugares muito bonitos também. Tá? Geralmente são salas, né, feitas toda com arquitetura japonesa típica, e geralmente tem uma vista também. Então, provavelmente você, os seus acompanhantes vão estar numa sala, né, linda e com uma vista, geralmente para um jardim ou para uma montanha. E tudo é pensado para proporcionar uma experiência. E, na verdade, também tem casas especializadas em kaiseki ryori que a precificação da sua refeição não é só de acordo com o que vai no prato, mas o próprio prato também precifica a sua experiência. Você pode escolher comer, por exemplo, em porcelanas ou cerâmicas de 500 ou 600 anos de idade. Então, são coisas que não têm preço. E também dá para imaginar o preço de uma refeição dessas, né? Então, já imaginou deixar cair uma coisa dessas? É algo que você veria no museu, né, isolado ali, né, por um vidro de segurança, mas você tem a oportunidade de comer em uma obra de arte dessas. E realmente, a refeição inteira é uma obra de arte. E tudo eles valorizam, né? Tanto a estação do ano. Então, sempre no Japão, não importa o lugar, a palavra de ordem é sazonalidade. Tudo que está na estação, você coloca no prato. Tudo que vai para enfeitar também vai refletir essa estação. No Japão é muito marcado, né? Primavera, verão, outono, inverno. E cada estação tem os elementos típicos. Né? Se for o outono, por exemplo, você vai ver folhas vermelhas ou amarelas. Então, aquilo provavelmente vai estar ali também presente. Se for primavera, são as flores. Né? Então, tudo faz parte.
tá? Inclusive a decoração. E também Kyoto, como é um local de muita peregrinação, né? Tem muitos templos, você tem também o que a gente chama de Shojin-ryori, que é a culinária típica dos mosteiros, né? Os monges, eles são vegetarianos. E, na verdade, eles têm que usar de muita imaginação para variar, né, essa culinária deles. Então, a partir de poucos ingredientes e com muita técnica, né, muita paciência, muita dedicação, eles conseguem fazer uma variabilidade, tanto de texturas, quanto de sabores, quanto temperos, até chegar num grau de sofisticação, né, que foi criada uma culinária só em cima disso, só em cima desses preceitos da culinária dos monges. Tá? Então, isso é uma refeição linda, completa, deliciosa, mas que não tem nenhum tipo de carne. Totalmente vegetariana. Tá? E tem a culinária típica do dia a dia, que eles chamam de Obanzai Ryori, que é a refeição de casa. Tá? E que, mesmo assim, também é muito variada, você tem muita variedade. Eles gostam muito de tofu, por exemplo, né, ou dos derivados da soja. E você vê muitas verduras e legumes. Então, além de ser gostoso, de ser bonito, é muito saudável também. Tá? E isso não é só em Kyoto, né? A gente observa isso, na verdade, né, como um todo, na culinária japonesa, você sempre vai perceber essa preocupação com o equilíbrio, com a harmonia, com a questão né, da saúde na sua dieta. Tá? E o cuidado na preparação. E saindo um pouquinho de Kyoto, né, que na verdade a gente está falando da província, mas geralmente a capital da província, né, são também cidades que levam o mesmo nome da província. Então você tem a província de Kyoto, você tem a cidade de Kyoto. Aí saindo um pouquinho da cidade de Kyoto, né, que é onde fica centralizado a maior parte disso, você tem uma cidade chamada Uji. E é onde a gente mais percebe também as tradições relacionadas ao chá. Tá? Então, o matcha, o chá de Uji, é um dos mais famosos, é um dos mais refinados. Exatamente para abastecer, né, Kyoto, que tinha muita tradição da cerimônia do chá. Uji também é uma cidade linda, você vai encontrar várias casas de chá e várias casas especializadas em todos os tipos de preparações à base de chá. Aí, descendo mais um pouquinho aqui, a gente vai para Osaka, que também é Osaka-fu, que a gente chama. Tá? Também é uma outra grande cidade, uma outra grande província. Tem um famoso castelo, né? Tem Dotonbori, vocês já devem ter visto fotos. Né? Você vai à noite, é tudo iluminado, tudo cheio de neon. Osaka, na verdade, é considerada a cozinha do Japão. E o povo de Osaka é um dos que mais gostam de comer no Japão. Vocês perceberam que no Japão todo mundo gosta de comer. Mas em Osaka, particularmente, eles levam isso muito mais a sério. Alguém já ouviu falar nesse termo, kuidaore? Não é algo muito refinado, mas alguém já ouviu falar sobre esse termo? É um termo cunhado lá em Osaka. Quer dizer, comer até ir à falência. Comer até cair. E, realmente, se vocês vão para Osaka, né, e vão para essa rua, essa região ali na cidade de Osaka, é uma Disneylândia gastronômica. Todas as ruas, todos os restaurantes são voltados para a arte de comer e comer bem. Tá? É muito divertido, na verdade. O passeio é super legal, porque você vê as lojas com letreiros e essas esculturas gigantes, né, do que está oferecendo, que pode ser caranguejo, pode ser fugu, que é aquele peixe que incha, né, ou pode ser polvo. Então, é muito divertido. E eu também, para variar, o que eu mais gosto de fazer quando eu vou para Osaka, por exemplo, é visitar o mercado. E o mercado lá, o Kuromon e Chiba, também é um dos mais bem abastecidos do Japão. Tá, lá também a gente encontra de tudo e dá para comer muito. Na verdade, os mercados no Japão, hoje em dia, né, perderam um pouco, talvez, a função de abastecer
a população local, porque cada vez mais no Japão é eficiente a logística de alimentos, então as pessoas podem sair de casa um pouquinho, já tem uma loja, já tem um mercado, ou chega em casa, né? Então as pessoas não têm mais que ir até o mercado para conseguir se abastecer. No Japão isso está muito mais eficiente hoje em dia. Então o mercado, na verdade, acaba ficando mais um ponto turístico. Você encontra muito turista no mercado, comprando tanto lembrancinhas, ingredientes, mas principalmente comendo. A gente come muito bem nos mercados, tudo muito fresco também. E o prato típico de Osaka, que todo mundo deve adorar, já deve ter ouvido falar, é o takoyaki. Talvez um dos pratos mais emblemáticos de Osaka seja o takoyaki, tá? Que são as bolinhas, né? A massinha, que é assada em chapas especiais, né? com côncavos, onde você põe a massa, põe os temperos e põe um pedacinho de polvo. Você grelha as bolinhas e depois você tempera com maionese, lascas de peixe seco, bonito, né? A onori e o molho especial para takoyaki. E a outra prato também, que é um preferido, é o okonomiyaki. O okonomiyaki tem várias versões. E o de Osaka, particularmente, é essa panqueca gorda, né? Acho que o mais próximo que a gente pode falar é uma panqueca mesmo. Pode ir bacon, pode ir frango, pode ir frutos do mar, né? Você põe o que você gosta. Cada casa tem a sua receita, ou você pode personalizar a sua receita. E vai bastante repolho, vegetais, também vai algas. E você põe na chapa e tem uma refeição completa, deliciosa também, tá? E cheio dos molhinhos também. Vai um monte de molhinho, maionese, né, a alga. Outro prato que surgiu em Osaka, que foi, entre aspas, inventado em Osaka, é essa forma de udon chamada kitsune udon. Kitsune são aquelas bolsinhas de tofu frito. Tá? Então, o pessoal de Osaka fala que eles foram os inventores desse prato típico, que é chamado kitsune udon, que é o udon com o tofu frito em cima. E outro prato típico de Osaka, que vale a pena também experimentar quando a gente vai lá, é o kushikatsu, que nada mais é do que espetinhos. Aí você solta a imaginação. Pode ser porco, frango, carne, frutos do mar e todo tipo de vegetal que tiver, você põe no espetinho e você empana. Aí ele é frito, né? Você se diverte experimentando vários tipos. Tem um molhinho específico para ele. Tá? E é uma festa, né? Na verdade, você vai ver, você vai contando os espetinhos lá e não tem fim. Por isso, esse termo, cuidar-ore, né? Comer até falir. Tá? Realmente, Osaka é a Disneylândia para quem gosta de comer. Aí, indo um pouquinho mais para leste, a gente tem Hyogo. Hyogo é famosa por sake também. Sake. Em Hyogo, na verdade, a gente tem água muito boa, né? Então, a gente tem uma fonte famosa que dá uma água com as proporções ideais de sais minerais, uma água leve que dizem é a melhor para o sake. O sake, a maior parte dele é feito de água e arroz, né? Mas a gente tem uma grande concentração de fabricantes de sake em Hyogo. A gente tem o super famoso castelo de Himeji, tá? E a gente tem uma versão de um bolinho que parece o takoyaki, mas não é. Tá? Ele chama akashiyaki. Tá? Parece também, mas, na verdade, ele é muito mais líquido. Ele é feito à base do dashi, do caldo básico, né, com um pouquinho de farinha, e aí vai temperos também, ou recheios variados, e ele é deixado no estado mais líquido. Então, o segredo também é você comer sem ele desmanchar, explodir, e também sem queimar a língua. Eu já queimei a língua comendo isso daqui. Mas também ele é super gostoso. E aí, outra especialidade também é o caranguejo. Especificamente, esse caranguejo chamado matsuba. Matsu é pinheiro, tá? Ba seriam as agulhas do pinheiro. Por que esse nome? Porque ele tem as patas bem longas que lembram, né, as agulhas do pinheiro. Então, várias preparações também com esse caranguejo,
que é muito queridinho lá de Hyogo, e o famoso Kobe Beef, né? As pessoas geralmente associam o nome Kobe Beef achando que toda a carne que vem do Japão, especialmente marmorizada, é o Kobe Beef. Mas, na verdade, Kobe Beef é o que vem da região de Kobe, na província de Hyogo. Tá? Então, na verdade, seria uma denominação de origem, o Kobe. Tanto que a gente viu todos os outros. A gente viu o Ome Beef, a gente vai ver mais para frente Matsuzaka Beef, né? A gente vai ver também Kagoshima Beef. Então, assim, depende de onde vem aquele gado, aonde ele foi criado. Tá? É uma denominação de origem. Tá? Então, você tem o Wagyu, que é a raça do gado japonês especial, e você tem, então, o Kobe, né, o Wagyu de Kobe, da região de Kobe. Tá? Outra especialidade também seria esse arroz cozido com o pargo, o taimeshi. E vamos para Nara. Tá? Nara foi a primeira capital do Japão, na verdade. Lá talvez seja o berço de grande parte, né, das culturas e das tradições e onde muita coisa começou. A gente tem muitos templos ali também. Né? O manju, por exemplo, é um doce típico japonês, mas que, na verdade, veio do mantu chinês. Tá? E aí foi adaptado, de acordo com o gosto japonês, e virou, então, o nosso tradicional manju. Você tem o Miwa Somen, né? Também Nara, como Hyogo, tem uma água muito boa, então eles falam que a massa que é feita com essa água também, ela é mais leve, tem uma textura diferenciada. Tá? E outra especialidade seria o Kakinoha Sushi. O que é? Ele é um sushi, na verdade, o peixe também é curado, mas a diferença é que ele é embrulhado numa folha de caqui. Tá? Antigamente, acreditava-se que as folhas de caqui e algumas outras folhas tinham propriedades também antissépticas. Você tem também sushis que são embrulhados em folhas de bambu. Então, desde antes, né, as pessoas tinham essa ideia de que algumas folhas tinham propriedades bactericidas e ajudavam a conservar os alimentos. Tá? Mas, assim, não só conserva, mas, no final, a folha também acaba emprestando fragrância. Acaba dando uma complexidade, uma camada, né, de sabor a mais na receita. E outro prato típico também seria esse Yamato no Chagayu. Né? Yamato, vocês conhecem esse termo? Na verdade, eles dizem que Yamato seria o nome antigo do Japão, né? O nome de origem do Japão, original, Yamato. Né? Por isso que eles falam que Nara talvez seja o berço, né? É onde você tem o centro, o início de tudo. E um prato típico seria esse Yamato no chá, né? Então, isso dá uma dica, é chá. Gayu de caiu, que é um mingau. Então, na verdade, é um mingau de arroz com chá. É muito leve também, mas para eles é um comfort food. Né? Geralmente, eles iniciam o dia com essa preparação. É o mingau para você começar bem o dia. Aí, a última província aqui da região de Kansai seria o Wakayama. O meu avô paterno é de Wakayama. Wakayama. Wakayama também, saindo de Nara, Kyoto, né, passando por Wakayama, na verdade você tem as trilhas espirituais. Você tem Kumano Kodo. Todo mundo já ouviu falar de Santiago de Compostela, por exemplo, né, que é uma rota de peregrinação espiritual, né, que passa você pode sair da França, passa pela Espanha, até chegar em Santiago de Compostela. É uma rota de peregrinação espiritual. A outra rota espiritual reconhecida mundialmente e tombada pela Unesco é essa, chamada Kumano Kodo. Na verdade, é uma antiga rota que a família imperial, né, fazia, a peregrinação que a família imperial fazia, passando por vários templos. Então, eles saíam, né, a corte inteira saía ali da capital e fazia uma peregrinação anual pelos vários templos.
tá? E geralmente passa, realmente, a maior parte por Wakayama. Chama Kumano-Kodo. Tá? Tem um grande mercado ali também, chama Kuroshio Ichiba. Quem puder ir, 3 vezes ao dia, eles fazem a abertura de um atum. Tá? Então, dá para você acompanhar. Né? Geralmente, para você abrir um atum, você usa uma faca enorme. Está mais para uma espada mesmo. E é um show à parte. E você pode presenciar isso e também degustar o atum. Tá? Como ele está ali também, pertinho do mar, né? Bem ali na pontinha, outra especialidade seria o kue nabe, que é o ensopado à base de kue ou garoupa. É um tipo de garoupa que tem ali. Eles também fazem um sushi ou um bolinho de arroz, que é embrulhado em folhas de takaná, que é um tipo de mostarda japonesa. Então, eles curam as folhas de mostarda com sal, espremem e usam isso para embrulhar o sushi. Tá? Eu, particularmente, gosto muito disso também. Você tem o chuka soba. Lá é, na verdade, um tipo de ramen. Né? Os japoneses batizaram esse queridinho, né, essa preparação queridinha de ramen. Mas lá em Wakayama, eles têm a versão própria deles e não chamam de ramen. Chamam de chuka soba. Soba de macarrão e chuka quer dizer de origem chinesa. Né? Então, realmente, o ramen, todo mundo sabe, é inspirado nas receitas chinesas. E foi adaptado, né, até que os japoneses fizeram um prato muito próprio deles. Tanto que a gente, hoje em dia, associa, né, o Japão com um dos pratos preferidos, o ramen. Né? Tem fãs, tem legião aí de admiradores, né, e fanáticos de ramen. E a gente vai perceber também que cada província tem a sua receita, a sua denominação, o seu jeitinho de dar o toque especial nessas receitas de ramen. Aqui em Wakayama, eles chamam de chuka soba. E esse prato aqui, alguém tem noção do que seria? Kujira no tatsutage. Alguém fala japonês? Sabe o que seria kujira? É baleia. É. Então, aqui também eles têm uma tradição de pesca e de consumo de baleias. Né? A gente sabe da grande polêmica que está dando hoje em dia. Né? Realmente, algumas espécies de baleia estão à beira da extinção. O Japão tem algumas políticas, né, de rastreamento das populações de baleias e tem algumas espécies que dizem não estão mais ameaçadas de extinção. Agora, realmente, essa tradição de se consumir baleias, a gente observa não só no Japão, mas em muitos povos, principalmente, né, das águas mais frias do norte, principalmente populações que dependem desse tipo de proteína e de gordura para se alimentar. Então, historicamente, a baleia realmente era uma forma, né, de você conseguir proteínas e gordura, né, diferente, inclusive, da Europa, Estados Unidos. Né? Muito tempo atrás, as baleias foram pescadas, assim, né, foram caçadas até quase extinção, porque você usava o óleo delas como forma de combustível. Né? Aqui, na verdade, né, tanto o Japão quanto a Islândia, Finlândia, os povos inuit, né, os esquimós, alguns da Noruega, alguns desses povos eles já tinham a tradição de consumir a baleia mesmo, como fonte de proteínas. Tá? Então, assim, o meu ponto de vista, já me perguntaram, vou falar aqui. Tá? A gente tem que respeitar as tradições, né? Talvez respeitar as histórias. Né? A gente tem outros povos que consomem também outros tipos de animais que a gente, né, para a gente não faz sentido, como consumir cachorro ou gato, o porquinho da Índia, o macaco. Né? Mas eu acho que tem a ver com a tradição de cada povo. Tá? Desde que realmente, né, ainda faça sentido e você não esteja extinguindo essas espécies, né, eu, particularmente, não teria vontade de consumir. Mas a gente tem que respeitar as tradições de cada povo. Né? Agora a gente saiu aqui da região de Kinki, ou Kansai, e vamos para a região de Chugoku. Tá? E a primeira província ali é Tottori, bem ali em cima, né, já virado ali para a China, Coreia.
e vai dando ali para o mar interior, que a gente fala, para o mar do Japão, para o mar interior. Também uma costa super recortada. E Tottori é famosa pelas dunas. A gente não associaria o Japão, né, a dunas de areia. Isso aqui, na verdade, para mim, parece Jericoacoara. Parece uma foto de Jericoacoara, né? Mas Tottori é famosa, né? Tem essas praias com essas dunas. E até se você vai lá, você pode passear de camelo. Tem esportes radicais na areia. Né? É um destino muito popular para esse tipo de diversão, sim. Você tem o gado de Tottori, chamado Tottori Beef. Tá? E você está no mar interno, né? E Tottori é famoso também pelo caranguejo. E tem vários tipos de caranguejo. Um dos mais abundantes é esse caranguejo das neves, cani. Chama Beni Zuai Gani. Tá? Ele é bem vermelhinho também. Ele tem as patinhas super alongadas. Mas, na verdade, o Tottori é responsável por fornecer 2/3 de todo o caranguejo do Japão, mais até do que Hokkaido. Né? A gente vê sempre fotos de Hokkaido com um monte de caranguejo, mas, na verdade, o campeão de fornecimento de caranguejos no Japão é Tottori. Né? Então, para quem for lá, vale a pena provar os banquetes, né, baseados nisso, né? Tanto nos caranguejos quanto na riqueza de frutos do mar. E Tottori também é famosa pelas peras, nashi, a pera japonesa. Tem até programas que você vai na fazenda, quando é a época da colheita, e você vai lá e escolhe as frutas que você quer, você mesmo colhe. E você tem vários tipos de sobremesas e preparações à base de pera. Sorvete de pera, doce de pera, bolinho de pera, refresco de pera. É bem gostoso também. E, indo um pouquinho mais para leste, a gente tem Shimane. Tá, a Shimane também é famosa pelos templos. Tem esse maior templo, chama Izumo Taisha. E um prato típico da região, né, que também empresta esse nome, é o Izumo Soba. Na verdade, eles também têm um tipo especial de apresentar esse prato. São 3 pratinhos que são empilhados. Em cada um deles vai uma porção de soba. Em um deles você coloca cará ralado por cima, né, o tororô, que a gente fala. Coloca um ovo. E no outro você coloca cebolinha, algas, gengibre ralado. E depois você vai temperando com o tsuyu. E uma coisa muito famosa ali também é esse museu de arte, né, chama Adachi, e o mais bonito dele são os jardins. Né? É bem bonito também. Um museu de arte com esses jardins lindos em volta. E ali em Shimane você também tem alguns lagos, e eles são famosos pelos mariscos de água doce que são colhidos nesses lagos. E eles fazem uma sopa muito famosa, que chama shijime. Shijime é marisco, né? Jiro, a sopa. E em Shimane, um pouquinho mais ali para cima, tem as ilhas. E tem uma ilha que chama Daikon-jima. Daikon, na verdade, é nabo em japonês. Então, é a ilha dos nabos. Só que, além de cultivar vegetais, eles são famosos pelas plantações de ginseng. Tá? Na verdade, a maior fonte de renda do pessoal da região é o cultivo de ginseng, que tanto na Coreia, na China e em alguns países do Ocidente, né, alcança preços astronômicos. E pelas flores. Peônia é essa florzinha aqui super colorida, que também é um símbolo próprio aqui dessa província. Aí, agora, indo para baixo, já voltado para o mar interior, a gente tem Okayama. Okayama tem um dos 3 jardins mais famosos do Japão. Né? Um outro fica lá em Kanazawa. E tem esse que é o Korakuen, que é um dos 3 jardins mais bonitos do Japão. Tem um castelo também. Uma das especialidades ali é esse kibidango. Né? Qual que é a diferença desses bolinhos? Né? Na verdade, ele leva, além da farinha de arroz, leva farinha de milheto. Milheto também é um tipo de cereal ancestral,
né? São umas bolinhas bem pequenininhas, né? Parece talvez uma quinoa, né? E tudo é moído, forma uma farinha e são feitos esses bolinhos, tá? Mas também são dos grãos ancestrais. Na verdade, o Japão, antes de realmente adotar o arroz como base da dieta, ele se alimentou muito tempo à base desses grãos ancestrais, sendo um deles o milheto, né? O milheto, a cevada. Tá? E até hoje, então, eles utilizam o milheto também para fazer esse tipo de bolinho. Okayama também é famosa pelos pêssegos brancos, muito doces, enormes. Aliás, quem já foi para o Japão e teve a experiência de provar as frutas lá? São um capítulo à parte, né? Não tem fruta ruim. São caras, né? Na verdade, você tem lojas, as frutas são exibidas como se fossem joias. E são verdadeiras joias, tanto na aparência, quanto no gosto, quanto no preço. Mas é a melhor fruta que você vai provar na sua vida, realmente. O Japão concentra, assim, 200, 300 reais um melão, um cacho de uvas. Mas eles além de produzirem as melhores frutas, né? E tudo isso tem a ver com cuidado, né? Com um aprimoramento genético, né, das características que eles gostam nas frutas, né, tanto nas frutas quanto nos vegetais, é realmente muito cuidado que eles têm no próprio cultivo. E eles fazem questão também de buscar frutas, né? Não sei se vocês sabem também, mas muitas frutas boas nossas não ficam aqui. As melhores vão para fora, e uma parte para o Japão, inclusive. Tanto melões quanto mangas, por exemplo. Tem também uma especialidade que chama barazushi, né? Bara quer dizer jogado, né? Quer dizer salpicado, né? Então, é um sushi que, na verdade, você põe um arroz e você só salpica, você só coloca todos os outros ingredientes em cima. E aí você escolhe, pode ser ovo, pode ser os vegetais da estação, frutos do mar, cogumelos, algas, né? É um sushi bagunçado, que a gente falaria, né? Um sushi freestyle. E outro sushi famoso também é esse mamakari sushi. Na verdade, ele é feito com um tipo de peixinhos, um tipo de anchova, na verdade, né? Anchovas frescas, e que eles consideram o mais delicioso que tem. Tanto que esse nome é meio que uma onomatopeia, né? Uma brincadeira de ser algo tão gostoso que você vai querer repetir, né? Esse nome aqui é meio brincalhão, na verdade. Eu não entendi direito a referência dele, mas eu entendi que tem a ver com isso. Que ele é tão gostoso que, quando você prova, você vai querer pedir mais. E tem esse Okowa, Hiruzen Okowa. Hiruzen é o nome da região que ele vem. Tá? Mas, na verdade, o Okowa ele é uma preparação de arroz glutinoso, arroz moti. Ele é cozido no vapor. E, geralmente, vai levar castanhas, né, o que a gente conhece aqui como castanhas portuguesas, o curi. E você pode pôr frango, ou pode pôr peixe, cogumelos, gobô, que é a bardana, lencon. Aí também a receita é de acordo com o que você tem à mão, né, ou da estação. Agora a gente vai mais para leste, a gente vai para Hiroshima, né? Hiroshima, na verdade, a gente lembra muito, né, por causa das histórias tristes da Segunda Guerra, do bombardeio, né, mas o que eu acho bonito é que, hoje em dia, Hiroshima virou realmente símbolo de paz, né, um lembrete para que a gente nunca deixe isso acontecer novamente. Né, a gente tem aqui a construção histórica, né, do único prédio que permaneceu em pé após o bombardeio, todo o resto realmente foi devastado. Né, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir para Hiroshima, mas é uma experiência muito forte. Né? Não sei se por mim, que sou descendente, primeira vez que eu fui lá, não conseguia parar de chorar. Você vê os monumentos, você vê o museu, realmente uma coisa muito forte. Tá? Então, acho que esse tipo de coisa, né, tanto o bombardeio nuclear aqui em Hiroshima e Nagasaki, quanto o Holocausto, ou qualquer forma de guerra, eu acho que a gente precisa ter esses lembretes, né, para a gente não deixar acontecer novamente. E de Hiroshima, muito famoso, é a ilha, né? Essa famosa ilha, Miyajima, que tem o portal e tem a lenda. Ninguém pode nascer ou morrer na ilha. Então, você tem uma população local, né, e todos os turistas, né, na verdade, ou eles têm que tomar o barco,
ou tem algumas poucas pousadas lá. Mas, como é uma ilha sagrada, ninguém pode nascer ou morrer nessa ilha. Tá? E uma das especialidades, lógico, teria que ver com frutos do mar. As ostras de Miyajima são muito famosas. Tá? Então, eles podem comer as ostras frescas, grelhadas, assadas, vários tipos de preparação de ostras. As ostras são um queridinho ali também. Da mesma forma, a região preza muito pelo anagô. Vocês sabem a diferença entre anagô e unagi? Os dois a gente fala enguia em brasileiro, mas, na verdade, unagi seria a enguia de água doce, né, que dá nos pântanos, e anagô seria a enguia do mar. Tá? Então, a especialidade aqui da região é essa enguia do mar. E ela é grelhada e é servida em cima do arroz. E você tem a versão do okonomiyaki, né? A gente falou do okonomiyaki de Osaka, né? Como aquela panqueca, né? Super grossa, cheia de vegetais, e carne, ovo e porco. Agora, o okonomiyaki de Hiroshima já é um pouco diferente. Ele é uma panqueca mais fina, vai um ovo frito também, né? E ele vai macarrão. Ele vai um tipo de yakisoba junto. Então, ele é como se fosse o yakisoba com uma panqueca fina em cima, e aí você coloca os molhos, coloca o nori, coloca os flocos de katsuobushi. E outra especialidade de lá também, famosa, principalmente que vem da ilha, é esse momiji manju. O momiji é o acer japonês, é aquela folhinha, né, típica que a gente vê também muito na Europa, ou vê lá na América do Norte, mas o Japão tem também o acer deles, que chama momiji, né? É aquela árvore que fica vermelhinha no outono. E eles fazem, então, o manju, esses bolinhos recheados com doce de azuki, na forma da folhinha. E a última província ali na pontinha dessa ilha é Yamaguchi. A Yamaguchi também tem muitos templos, e um famoso é esse, que são mais de 100 toris, né, vermelhos, que descem até a ponta, ali, aquele promontório, no litoral. Também é super bonito, um passeio super popular. Yamaguchi tem cavernas, essa caverna também é super famosa, é bonito. É que não dá para pôr muitas fotos, né? Porque senão eu vou parecer agente de viagens. O foco hoje é a parte culinária. Mas é bem bonito também. Você pode entrar na caverna, tem o lago interno, tem o jogo de luzes, também é bem bonito. Um doce que eles gostam lá, que é típico, um omiyage famoso, né, um presente famoso, é o tsukitama. Na verdade, é um pão de ló bem fininho, bem leve, recheado com creme. E esse creme também pode ser de vários sabores. Pode ser de baunilha, pode ser de matcha, de chocolate, ou pode ser recheado também com o doce de feijão azuki. Tá? Um sushi típico deles é esse, Iwakuni Sushi. É um sushi prensado em várias camadas. Se você não presta atenção, você acha que é um sanduíche de camadas, né? Ou aquela torta que a gente fazia em casa, né, de pão de forma, com temperos coloridos. Mas, na verdade, é arroz de sushi prensado com vários ingredientes. Ele é feito numa forma quadrada mesmo, e tudo é bem prensado e depois cortado. Vai omelete, vai cogumelo, vai algas, pode ir camarão. Também é a gosto, ou o que você tiver à disposição. E outra especialidade de Yamaguchi, que eles gostam muito, é o fugu. Né? Não sei se vocês sabem, mas no Japão ainda, 1 ou 2 pessoas morrem por ano devido ao envenenamento, né, com a ingestão inadequada, né, ou a ingestão, né, porque comeu um fugu que foi mal manipulado. Então, morre envenenado mesmo. Tá? A tetradotoxina mata mesmo. A gente tem fugu aqui no Brasil também. Às vezes eu sirvo no meu restaurante. Mas o primo que a gente tem aqui no Atlântico não é tão venenoso. Vai dar uma norzinha de barriga, né, alguma coisa assim, mas não vai chegar a matar. Mas o fugu do Pacífico mata mesmo. Tá? Então, só restaurantes especializados, certificados, com profissionais bem treinados,
Tá? É bem rigoroso esse processo para a pessoa estar apta a manipular, servir e comercializar fugu. Tá? No Japão, isso é muito rígido, mas ainda acontecem acidentes. Não, eu acho que é mais a questão da emoção, né? De você comer com emoção. Dizem eles que você pode deixar um pouquinho, né, do veneno suficiente para você sentir, né, temelicar a língua, alguma coisa. É muita emoção, mas é aquilo. Eu vou comer e vou sobreviver. Mas não, é um peixe branco, né? Ele tem a textura dele, né? Ele é crocante, é delicado, né? Mas eu não sei se justifica o risco. Eu já provei e às vezes a gente faz aqui, né? O fugu primo do Atlântico, né? O baiacu do Atlântico. Mas é por conta e risco de cada um, né? Que nem eu falei, a gente não critica a cultura alimentar e opções alimentares de cada um. Cada um faz a sua escolha, né, alimentar. Tá? Aí outra curiosidade ali de Yamaguchi é o kawara soba. Na verdade, não dá para ver na foto aqui, mas ele é um macarrão, ele é um soba, ele é verde, ele é aromatizado com chá verde, e kawara é telha. Não sei se vocês já viram as construções típicas japonesas, tem aquelas telhas, né? Diz a lenda, né? Toda essa região também tem muita tradição dos samurais, né? E dizem eles que nas épocas de guerra ou de batalhas, eles acabavam cozinhando nas telhas, no que eles tinham à disposição. E aí surgiu essa tradição de continuar cozinhando na telha. Então, na verdade, eles aquecem as telhas e fazem o yakisoba na telha quente. Então, isso chega na sua mesa pelando, né? Isso aqui essa telha está fervendo, né? Chega chiando e o macarrão fica, então, grelhadinho, crocante em cima. E vai os temperos em cima. Tá? Agora, então, saindo da região de Chugoku, né? A gente está saindo da ilha principal, na verdade, que é Honshu. Tá? Se vocês lembram aqui, a gente tem a ilha principal, Honshu. A gente passeou por toda ela e agora a gente vai para Shikoku, que é essa ilha menor aqui, que compreende 4 províncias. Tá? A primeira delas é Tokushima. Então, a gente está numa ilha e numa das províncias dela, Tokushima. Tá? Ela fica mais aqui a oeste. Também a gente percebe que tem montanha e mar. E ali no estreito, né, bem aqui nesse estreito, você tem um encontro dos mares e da água que vem das montanhas. E é impressionante como forma esses redemoinhos. Na verdade, no mundo, eu acho que esse faz parte dos 3 mais violentos, né, espirais, redemoinhos que se formam. O tamanho disso é impressionante. Agora, vocês associam esse nome Naruto? Naruto tem um desenho animado, lógico, mas tem aquela preparação de peixe, né? Aquele tipo de kamaboko que tem a espiral no meio, e o nome vem disso. Tá? Essa é a cidade de Naruto, tem o Estreito de Naruto, e é onde se formam essas espirais, tá? Nesse mar. Então, vem daí esse nome. Um peixe famoso de lá é o Naruto Dai, Naruto, então, desse estreito. Tá? Eles apreciam muito esse peixe que é pescado lá. Dai quer dizer tai, é pargo. Tá? Então, ele é servido super fresco. Eles gostam da textura e do sabor. Né? O tai, o pargo, é um dos peixes mais apreciados da culinária japonesa. Ele tem toda uma simbologia também de desejar boa sorte, né? de felicitação. Quando você felicita alguém, você parabeniza alguém, você fala, né? Você deseja, você fala omedetai. Então, o nome tai está associado com isso, né? Com celebração, com felicitação, com boa sorte. Você tem o ramen típico de Tokushima. Não dá para ver aqui, mas aparentemente ele é servido com fatias de barriga de porco, né, bem grelhadinhas. O caldo também é mais encorpado, à base de porco. E como ele está bem aqui, né, Tokushima, né, e toda essa região, na verdade, era muito propícia antes à pirataria.
Então, você tem alguns fortes nessas regiões, nessas cidades, né? Você tem alguns postos bem importantes que antes serviam para proteger dos piratas. E um prato típico de lá é o que eles chamam comida de pirata, kaizoku ryori, que, na verdade, é um festim feito de todos os frutos do mar, em abundância, né, de qualidade, frescos, que são colhidos ali na região e que são servidos à mesa, grelhados na hora ou preparados frescos. Então, é um verdadeiro festival de frutos do mar e que eles batizaram de comida de pirata, kaizoku ryori. Tá? E um pouquinho mais para cima ali, você tem Kagawa. Kagawa, o antigo nome dele era Sanuki. Né? Para quem gosta de udon, geralmente a gente fala em Sanuki Udon como sendo o mais famoso, né, das variações do udon. Mas, realmente, eles, né, o pessoal de Kagawa, dessa província, é muito orgulhoso do udon que eles fazem. O macarrão ele é mais grosso, ele tem uma textura, né, uma mordida mais firme. Tá? E aí você tem todas as variações que podem ser feitas com esse udon. Né? Tanto o caldo mais encorpado, quanto você varia aqui todos os toppings, os acompanhamentos dele. Tá? Eles gostam muito também desse prato chamado irikomeshi. Iriko são peixinhos secos. Tá? E ele é cozido junto com o arroz, então ele acaba emprestando o aroma de peixe, tá? Para esse tipo de risoto. E Kagawa também é famosa por uma ilhazinha que fica um pouquinho, né, alguns minutos ali, de barco, que chama Naoshima. Alguém já ouviu falar de Naoshima? Na verdade, é uma ilha, uma galeria de arte a céu aberto. Uma ilha que é uma galeria de arte. Isso, em Otin do Japão, exatamente. Né? E você vê ao ar livre várias instalações de arte. Esse de bolinhas é o do Yayoi Kusama, né? uma célebre artista contemporânea japonesa que é fanática pelas bolinhas. Todas as obras dela sempre vai ter bolinhas, muitas bolinhas multicoloridas. Tá? E é também o lar, né, da mostra de grandes obras de arte, né, um museu dedicado a um dos grandes arquitetos japoneses, Tadao Ando. Tá? Então, é uma ilha própria, só dedicada à arte. Vale a pena também, para quem gosta, se puder visitar. E, indo um pouquinho mais para leste, a gente tem Ehime. Ehime também tem os castelos famosos. Esse castelo super bonito. O mar também super recortado. Né? É incrível como no Japão cada cantinho é bem fotogênico, né? E é famoso pela produção de cítricos, as laranjas, mikan. Né? Ehime mikan é famoso, super famosa essa laranja, super doce, super perfumada. Eles gostam muito dessa sopa, que é uma preparação bem caseira, mas que você também acaba colocando num caldo temperado com miso, que você tiver à mão. Né? Pode ser conhaco, que é aquela gelatina feita de batata conhaco. Não sei se vocês já ouviram falar do conhaco. Né? É uma batata super feia. Em português a gente não tem nome para ela, mas para vocês terem ideia, em inglês é chamada de Devil's Tongue, ou língua do diabo. De tão feio que é. Tão feio que é o negócio, né? Mas você rala ela e, na verdade, você acaba colocando cal para precipitar as fibras e vira essa gelatina. Uma gelatina que é neutra, tem um ligeiro cheiro de peixe, né, para quem conhece já, e ela é firme como gelatina. E, na verdade, ela é rica em fibras e caloria zero. Então, muita gente acaba consumindo, né, essa gelatina de conhaco ou macarrão feito com conhaco como uma alternativa para não engordar. Né? Tem até uma chefe famosa inglesa, né, que falou que emagreceu comendo macarrão de conhaco. A Nigella Lawson, né? Ficou famosa com essa dieta do macarrão milagroso, do lame milagroso, que era a base de conhaco. Aí você pode colocar nabo, pode colocar cenoura,
Todos os vegetais que você tiver, frango, tá? Chama Satsumajiro. Batatas, batata doce. E também tem um arroz, né? Não sei se dá para ver aqui. Aqui vai arroz por baixo, fatias de tai e de pargo, né? Que são pescados numa ilha chamada Uadima. Uadima é famosa também, né? Uma ilha que fica ali perto, é famosa pelos pescados. Tem um pargo que eles apreciam muito na região. Então, o arroz é servido com fatias desse pargo, vai ovo cru e vai o tempero, vai o caldo bem temperado com shoyu e saquê. E tem jacoten. Jacoten seria tipo um bolo de peixe. Na verdade, são peixinhos brancos que você tira a carne, amassa e faz esses bolinhos e fritam. Tá? É uma salsicha de peixe. E a última província aqui dessa ilha é Kochi, já para cá, voltada ao Pacífico. Tá? É famosa também pelos cítricos. Tem um tipo de um grapefruit, chama Tosa Buntan. Tosa também é o nome de uma região ali, de Kochi. Né? Para quem trabalha com gastronomia, ou é sushi man, ou chefe, provavelmente já ouviu falar em várias receitas que fala Tosa shoyu, né? Ou fala Tosa sosu. Na verdade, é inspirado nas receitas de Kochi, quando a gente fala de Tosa. Tá? E eles fazem karaage, eles fritam moreia. Em japonês fala utsubo. Tá? Moreia a gente não associa como algo comestível, né? É algo que você evita quando está na praia, né? Porque é um bicho que morde, né? Se você chega muito perto, não sei se vocês já viram a moreia. É tipo um peixe, parece uma cobra, né? Mas eles apreciam as moreias que eles pegam ali e fazem ela fritinha. O prato mais famoso lá é o katsuo no tataki. Tá? Katsuo é um peixe da região, né? Eles fazem o estilo tataki, quer dizer, eles grelham ligeiramente a parte da pele, ele tem uma pele grossa. Tá? E quando você grelha, fica mais saboroso e a pele, o couro dele fica comestível. E aí você serve com cebolinha, com shoyu e gengibre. Tá? É o prato mais famoso deles, o katsuo no tataki. Tá? E, na verdade, eu tive que inverter aqui esse slide. Geralmente eu coloco a paisagem para cima, mas eu tive que colocar a paisagem aqui embaixo, porque o que eles gostam, né, um prato típico que eles fazem, é o sawachi ryori. Na verdade, o que é? É um prato enorme que eles juntam tudo que eles têm de bom. Então, é frutos do mar, são legumes, são verduras, temperos. Eles fazem um festim, né, num prato enorme. Tá? E eles chamam isso um estilo próprio da região de Kochi, né, de servir. Tá? É um festival do mar e da montanha, na verdade. Então, saindo agora dessa ilha, Shikoku, a gente conheceu as 4 províncias de Shikoku, a gente vai agora para a ilha mais ao sul, que é Kyushu. Tá? E em Kyushu, a primeira província, ali em cima, é Fukuoka. A Fukuoka também tem vários templos. Tem os templos, um deles é super famoso pelo jardim. Tem esse jardim que a gente fala, o estilo de jardim japonês seco. Então, em vez de água, você tem essa simulação da água, né, com as ondas, inclusive, feita em pedra. Vocês imaginam o trabalho dos monges, né, todo dia, ter que tirar as folhas e pentear as pedras. Né? Mas é uma simulação do mar, né, ou de uma corrente, sim. Né, isso é um tipo de um jardim zen, é um jardim seco que a gente fala. Eles têm uns rastelos enormes, e é um exercício de paciência, né, e concentração fazer isso. Sim. São espaços pensados, né, além de serem bonitos, na verdade, eles convidam à contemplação. Tá? Fukuoka é famosa também por esses jardins enormes de wisteria, ou aqui seria glicínias. Né? São as famosas glicínias. Aqui não dá para ver.
Tem uma pessoa aqui? Não. Mas isso aqui é enorme e fica cheio. É impressionante o espetáculo disso. Tá? Então, são famosos os jardins de Glicínia. Fukuoka também é famosa pelo mentaiko, que são as ovas de um tipo de bacalhau. Elas são conservadas com pimenta. Então, só isso daí com um pouquinho de arroz já é uma iguaria. Estou até salivando já. Tá? E Fukuoka é famosa pelo Hakata Ramen. Né? O ramen chamado Hakata, ou estilo de Hakata, também é famoso, é um dos mais famosos do Japão. Tá? Também é feito à base de um caldo bem consistente de porco. E vai algas, vai cebolinha, vai vários acompanhamentos. Mas é um estilo famoso de ramen, o Hakata Ramen. Eles gostam também de fazer essa preparação, né, esse nabe, esse ensopado à base de frango. Né, e ele é cozido na água ou um dashi leve, e aí você coloca também o que você tiver à mão, tanto vegetais quanto cogumelos, tofu. É um prato bem leve também. Você cozinha tudo junto e depois serve com algum molhinho à parte. E eles são famosos também pelo motsu nabe. Alguém tem ideia do que é motsu? Esse é um cozidão também. Mas alguém teria ideia do que é o ingrediente principal aqui? São miúdos, são intestinos. Pode ser ou de porco ou de boi. Geralmente de porco. Tá? Então, lembra que eu falei que os japoneses não desperdiçam nada? Seja porco, seja boi, seja frango, seja peixe, fruto do mar, nada é desperdiçado. Tá? Então, se você vai numa casa que serve, por exemplo, aqueles espetinhos de frango e yakitori, né, e se você pedir uma refeição completa lá nessa casinha, né, numa casa de yakitori, eles vão te oferecer tudo. Vão oferecer os tendões, a pele, o pescoço. Né? Cada parte do frango é uma especialidade, nada é desperdiçado. E depois os ossos servem para fazer o caldo. Você vai fazer uma sopa com aquilo depois. E da mesma forma, o porco ou o boi também. Tudo você aproveita, inclusive os intestinos, tudo. Né? Mesmo o peixe. Uma iguaria famosa, eu falei, talvez, na palestra anterior, é o churrasco feito à base de bucho de peixe. Então, alguns peixes, né, que são maiores e tem realmente os intestinos, né, tem as vísceras maiores, eles também fazem churrasco com as vísceras de peixe. Descendo um pouquinho, a gente vai para a Saga. Né? O bonito de Saga é isso. Você tem campos de arroz que dão para a praia. É bem bonito isso também. E Saga é famosa também pelos frutos do mar. Principalmente ali na região de Yobiko, você tem as lulas muito frescas. E não que eles sirvam a lula viva, ou quase isso, mas eles mantêm as lulas, às vezes, em tanque, e elas estão tão frescas que quando você corta em sashimi e come, e joga o tempero, às vezes a carninha dela ainda está tremendo. Tá? Mas não chega a ser viva, porque tem alguns lugares que serve o peixinho vivo mesmo, né? Joga o peixinho vivo no saquê, né? ou no caldo. Tá? Então, as lulas são famosas. Você tem um tipo de sopa também, e a diferença é que você faz os bolinhos aqui, você molda à mão bolinhos, né, à base de farinha mesmo, são bolinhos que você cozinha, junto com legumes, vegetais também, no caldo de miso. Você tem saga bife, ou saga gyou, que a gente fala. Então, você tem um gado também específico de saga, bem famoso e muito apreciado, né, carne super marmorizada, macia, saborosa, com criação especial. E uma curiosidade lá, alguém já viu esse peixe? Na verdade, ele é um peixe meio anfíbio. Ele dá muito na costa ali de Saga. Na verdade, ele sai do mar e vai rastejando pela areia. Eles chamam de peixe alien. Ele chama Mutsugoro. E eles fazem assim. Ele é muito feinho mesmo, mas o pessoal lá gosta, fala que é super gostoso. Eu não tive chance de provar ainda. Mas ele tem uma aparência muito estranha, é o peixe alien mesmo. Os turistas adoram essas coisas diferentes. Mas, na verdade, ele é simpático aqui. Ele anda na areia, ele vai rastejando pela areia quando a maré baixa.
Depois, um pouquinho ali, a gente tem Nagasaki, que é essa pontinha aqui da ilha, do mar interior. Nagasaki, historicamente, tem um porto muito importante, né? Além de a gente lembrar de Nagasaki como o segundo ponto, né, que foi bombardeado na Segunda Guerra, mas Nagasaki sempre foi também um ponto estratégico. O porto de Nagasaki, na verdade, enquanto o Japão estava fechado aos países estrangeiros, Nagasaki era o único ponto de contato do Japão com o exterior, né? Nagasaki também, por curiosidade, é a província e é a cidade que tem a maior concentração de católicos no Japão. Então, você vai ver muitas igrejas católicas ali nas cidades. Tá? E também, como Nagasaki foi sempre porta de entrada, né, dos países estrangeiros, a gente tem uma grande comunidade chinesa ali. A gente tem Chinatown em Nagasaki, que é muito famosa, né? A gente tem os onsens também, são muito famosos em Nagasaki. A gente tem uma atividade vulcânica muito presente ali, e tem os onsens, tem as termas também. E essa influência chinesa a gente percebe muito também nos pratos típicos de Nagasaki, né? Tem o champon, que é um tipo de lamen, se vocês quiserem, né, com caldo. E a diferença é que, além de levar porco, ele leva também frutos do mar e legumes. Então, ele é um ensopado, aqui não aparece, mas ele tem macarrão embaixo. Tá? Então, ele é um tipo de ramen, só que com uma riqueza de ingredientes em cima. Tá? E ele é inspirado nas receitas chinesas também. Da mesma forma, o sarau-udon. O sarau-udon também, na verdade, é um tipo de yakisoba, onde o macarrão é mais fininho e você frita o macarrão. Então, o macarrão ele é crocante. E, por cima, você joga os frutos do mar, carnes e vegetais salteados levemente e temperados. Então, ele seria uma variedade do yakisoba, na verdade. Lá é chamado de sarau-udon. Tá? E um ritual, um festim, um festival gastronômico famoso em Nagasaki seria esse Shippoku Ryori, que é realmente uma mistura, né, da culinária tradicional japonesa com a culinária tradicional chinesa. Então, você tem os banquetes, né, servidos numa mesa circular com vários pratos, onde você mistura as várias receitas e as várias influências das duas culinárias milenares. E, na verdade, como todo mundo sabe, né, tanto a religião, quanto o alfabeto, quanto, né, todas as influências que a gente tem culturais do Japão tiveram a raiz na China. E depois só que os japoneses foram adaptando e fizeram uma coisa muito própria. E, saindo de Nagasaki, a gente tem Kumamoto. Kumamoto está logo abaixo ali. A gente tem um castelo muito famoso de Kumamoto. Também era um posto feudal muito importante. Você tem uma cultura dos samurais muito forte em Kumamoto. Um dos doces famosos lá é o ikinari dango. Ele é recheado, né, ele é cozido no vapor e é recheado com batata doce. Você tem o renkon, que é a raiz de lótus, recheada com pasta de mostarda japonesa, o karashi, e depois ele é frito. Então, fica uma coisa crocante e picante. É super gostoso também. Não sei se vocês tiveram chance de ir no Festival do Japão esse ano. O pessoal de Kumamoto estava servindo também. É uma coisa que eu sempre gosto de comer quando eu vou. E eles têm também uma forma de servir uma refeição especial que chama Honmaru Gozen, que realmente seria um banquete que eles ofereciam, né, para os samurais. Então, baseado nessas tradições, eles têm também todo um banquete, né, apresentado de forma especial e especialmente preparado. Kumamoto tem também essa mistura de mar e montanhas, e tem muitos planos férteis com esses pastos. E um prato famoso lá é o basashi. Alguém sabe do que é feito isso? Essa carne vermelha, do que seria? Esse é um sashimi. Mas essa carne vermelha, vocês sabem do que é? É de cavalo. É carne de cavalo. O Japão tradicionalmente come carne de cavalo. Itália é um dos países que mais consome carne de cavalo. Poucas pessoas sabem, mas o Brasil é um grande exportador de cavalo, principalmente para a Itália. Tá? Isso as pessoas não sabem.
O cavalo dá uma carne doce, super, né, avermelhada, rica em ferro. Também não vou entrar aqui no mérito, tá, de estar questionando ou de estar criticando, né, as tradições alimentares, tá, mas eu já provei, é uma carne mais doce mesmo, tá, mas hoje em dia, para falar a verdade, eu como cada vez menos carne. Tá? Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado mesmo, né? Em todas as escolhas alimentares que a gente faz, a gente ter uma consciência, né? A gente poder fazer escolhas conscientes, né? Do que faz sentido ou não. E estudando bastante, né, sobre a tradição japonesa, sobre a cultura, a tradição, a espiritualidade, o que eu acho muito bonito nos japoneses é esse sentimento de respeito que eles têm, né? Então, isso de você não desperdiçar, de você ter um sentimento de gratidão quando você se alimenta, né? Porque, queira ou não, a gente está vivo, a gente depende de outros seres vivos para se alimentar, né? Não tem como, a gente está numa cadeia alimentar. Tá? Então, eu, na verdade, uma das coisas que eu aprendi, né, nessa minha imersão na cultura japonesa através da culinária é realmente ter muito forte esse sentimento de respeito, né? A partir do momento que você respeita o alimento, eu acho que você não perde a mão, né? Eu acho que você está consumindo de forma consciente e de forma adequada, não importa as suas escolhas alimentares, tá? E saindo de Kumamoto, vamos para Oita. Oita está bem aqui também, ao norte da ilha, já voltado para o grande mar, Mar do Pacífico. Oita é famosa pelas termas, pelos onsens. Tem muitos onsens famosos, bem tradicionais. Tem um castelo muito bonito. E também do mar eles tiram muitas riquezas. Tem o buri, olho de boi, né, que é um peixe muito apreciado também. Faltou um i aqui, mas tudo bem. Aqui também é servido uma tigela de arroz com as fatias do peixe fresco em cima e vários temperos. Tem um ensopado feito com uma massa feita de farinha que é moldada à mão, tá? Por isso que fala tenobe dangodiro. Na verdade, essa massa é modelada à mão. E ela vai no caldo temperado com miso e com os vegetais, cogumelos, frango, ou o que você quiser colocar, né? E tem uma receita especial de udon que vai com esse tempero que chama gomadashi. O que seria isso? Os peixinhos eles são triturados, né, junto com o gergelim. Eles formam uma pasta junto com o miso e vai como tempero especial aqui nessa receita de udon típica de Oita. E um peixe muito apreciado deles seria esse carei. Carei é aquele peixe que é plano, que fica no fundo do mar. Seria um tipo de linguado, tá? Eles falam que o linguado que eles pescam ali na região é o melhor do Japão. Então, eles gostam de fazer assim, no estilo que a gente chama o suzukuri, né, fatiado fininho, essas fatias transparentes, e servidas com os temperos, acompanhamentos à parte. Né? A forma de você fatiar esse peixe e colocar num prato também requer técnica, né? É uma forma de arte também. Então, você come com os olhos antes de comer, de fato. Tá? E saindo de Oita, tem outra província, Miyazaki, um pouquinho mais para o sul. Tá? Miyazaki também tem um litoral muito recortado e também você tem as montanhas bem acidentadas, tem essas paisagens dramáticas. E uma curiosidade, em Miyazaki você tem aqueles moais, aquelas estátuas da Ilha de Páscoa que foram restauradas. E uma curiosidade, esse ponto de Miyazaki é o único lugar que realmente o povo ali da Ilha de Páscoa autorizou, né, a ter os moais. Então, é como se você tivesse um ponto irmão, né, a Ilha de Páscoa, com essas esculturas típicas, tradicionais ali, os moais. Que até hoje ninguém sabe, né, ao certo qual que é a origem e qual é o propósito dessas estátuas gigantescas de pedra.
Mas eu fico imaginando o trabalho que foi trazer isso, né, da Ilha de Páscoa até o Japão, restaurar e colocar aí também. Mas é um ponto bem interessante, né, no Japão você ter esses moais. E alguns pratos típicos, né? Miyazaki é famosa pelo cultivo tanto do boi, né? Você tem o Miyazaki Gyu, o Miyazaki Beef, que é um dos Wagyu mais valorizados no Japão, mais famosos, além do Kobe, todo mundo já ouviu falar talvez de Miyazaki, tá? É um dos que mais atingem esse grau único de marmoreio, que a gente fala A5, e os preços também são condizentes, né, com essas especialidades. E Miyazaki também é famosa pelo frango. Eles apreciam muito o frango que é criado lá, né? Também é uma espécie de frango mais saborosa, né? Uma espécie única ali do Japão. E eles fazem uma receita chamada chicken namban. Que o que é? Os pedacinhos de frango, eles são empanados, fritos, são temperados com vinagre de arroz e são acompanhados por esse molho que é tipo um molho tártaro. No verão, eles gostam muito de consumir esse caldo frio, o riadiro, que, na verdade, também é gergelim moído com peixinhos secos e dashi. Você serve um misoshiro frio junto com pepino fatiado bem fininho e arroz. Tá? É um prato também bem leve e refrescante para o verão. Tá? Pode não parecer, mas o verão aqui é muito quente. A gente já está nas ilhas mais ao sul. A gente está chegando já no Japão subtropical. Então, o calor aqui, no verão, é bem pronunciado. Então, eles gostam muito dessas preparações mais frescas também. E a última província aqui, nessa ilha, é Kagoshima. Kagoshima também é famosa, tem os jardins. E dá para ver aqui, tem um vulcão ativo ainda. Tá, ele está saindo a fumacinha ali, inclusive, ainda. Também tem uma natureza super exuberante, né? E ela está já bem aqui ao sul do Japão, então o clima já é mais para temperado, para subtropical. Ele tem uma boa riqueza nos mares também. Eles gostam de 2 peixes diferentes, que a gente talvez não vê tanto nas outras partes do Japão, que é o peixe voador. Eles gostam de fazer o sashimi. Tá? E tem isso que seria, para a gente, o mais próximo, talvez, seria os peixinhos pequenininhos. Não, aqueles peixinhos pequenininhos, as manjubinhas. É o mais próximo. Não é bem igual, que a nossa manjubinha é mais branca, né? O kibi-nagô, né? O tamanho é parecido, tá? Mas eles são mais prateados. Tanto que quando você fileta ele, dá um trabalhão filetar aquilo, né? E coloca no prato, você tem esse efeito prateado, né? Então, ele é bem bonitinho também, bem gostoso. Ele tem uma textura crocante, bem fresco. E, geralmente, eles servem com molho à base de mostarda japonesa. Em vez de wasabi, geralmente é servido com molho de mostarda, tá? Com karashi. Kagoshima também é famoso pelo porco. Eles têm, no Japão também tem uma espécie de porco diferenciada, que é o porco negro, o kurobuta, né? Também ele tem um marmoreio excepcional na carne. Então, a gordura, em vez de ser camadas grossas, né, por fora das peças, dos músculos, você tem essa gordura entremeada nas fibras. Então, você tem um porco mais macio, mais saboroso. Eles gostam muito de fazer ele tipo tonkatsu, né, empanado. E outra coisa que é consumida lá, que não é tão comum, é isso daqui, kame no te. Isso daqui acho que é difícil a gente encontrar aqui no Brasil, né? Não. É tipo uma craca, na verdade, né? Ele é quase um dinossauro. Ele é uma concha e da concha saem essas mãozinhas assim, né? É que eu esqueci o nome. Em espanhol, na Espanha, eles consomem muito, isso daí eles apreciam bastante. E dá trabalho também, porque ele fica preso nas pedras, né? É perigoso você colher isso daqui. E esse nome, kame no te, na verdade, kame é tartaruga, né? Te é mão. Então, o nome japonês para eles é mão de tartaruga.
Ele é um bichinho com aspecto muito estranho mesmo. Na verdade, no Chile também eles consomem. Lá, acho que eles chamam de picoroco, eu acho, no Chile. Eles chamam de picoroco no Chile. Né? Mas é realmente algo de águas mais frias. Né? Aqui no Brasil eu nunca vi, por exemplo. E saindo, então, de Kagoshima, né, a gente vai para Okinawa, que é essa ilha. Na verdade, no mapa está meio errado, tá? Está mais ainda para baixo. Se você fosse seguir uma escala, ele estaria mais para baixo ainda. E aí, Okinawa realmente é o Japão tropical. Né? Você não acharia, você associaria essa foto, talvez, o Mar do Caribe, alguma coisa assim, ou Havaí. Tá? Mas Okinawa é considerada Japão, o Havaí, né? O Havaí do Japão. Você tem um mar lá super rico, né? Um clima também tropical, dá para fazer mergulho. E acho que a maior riqueza de Okinawa talvez seja o povo, né? A cultura que eles têm. Na verdade, Okinawa tem uma tradição que se formou muito à parte do restante do Japão. Então, eles têm um dialeto, têm vestimentas, têm um folclore muito diferenciado. É um dos povos também mais longevos do mundo. E isso está muito relacionado com o tipo de dieta e realmente com esse tipo de cultura que eles têm. Né? Eles têm uma comunidade muito forte, muito unida, e eles são muito tradicionalistas. Eles conservam muito forte essa identidade deles. Então, um dos pratos que eu gosto, né? Alguém já provou isso? Goiá? Goiá é aqui no Brasil a gente chama de melão de São Caetano, melão amargo, nigauri, né? Ou goiá. Na verdade, ele é super amargo. Tá? Tem alguns truques para você tentar diminuir o amargor dele. Né? Geralmente, você pode branquear ele antes de realmente refogar ou cozinhar com seus temperos. Usar ovo ou usar bacon, né? Porco também ajuda. A gordura ajuda também a diminuir esse amargor. Mas é que nem jiló. Né? Se você gosta ou você acostuma, né? É um gosto adquirido. Eu adoro. Mas tem gente que realmente não gosta porque ele é muito amargo. Tá? Mas dizem que esse é um dos ingredientes que são o segredo para a longevidade dos okinawanos. Tá? Tem o mibudô, que são algas. Né? O mi é mar, budô é uva. Então, seria uva do mar. Ele parece realmente cachinhos de uva, bem pequenininhos assim. E não só Okinawa, mas as Filipinas também consomem muito esse tipo de algas. Elas têm uma textura bem crocante, alguns lugares chamam de caviar do mar. Tá? E eles costumam colocar também no sashimi ou nas saladas. Eles consomem muito porco, muitas preparações de porco. Tá? Esse é o urafute, que na verdade é um cozido de barriga de porco. E a diferença no tempero é que eles colocam aomori. Tá? Aomori é o destilado típico da região. Né? Todo mundo já ouviu falar de shochu, que é a pinga japonesa, né? Que é o destilado japonês. Dependendo da região, pode ser a base de trigo, de cevada, de batata doce. Né? Do que tiver à mão, você faz o destilado. Você faz a pinga, né? Você faz a cachaça japonesa. Aqui em Okinawa, eles chamam de aomori. E entra nessa receita de cozido. Ele dá um aroma a mais para o porco. Tá? E isso aqui, alguém tem uma noção do que seria? Essa é uma cobra do mar. É uma das cobras mais venenosas do mundo. Tá? E tem uma tradição muito especial relacionada a ela também. São só as mulheres que vão à noite, em dias específicos, né? Não sei, tem umas histórias que falam, não sei se é na lua cheia ou na lua nova, que elas vão até o mar, vão nas pedras e vão pegam com a mão, mergulham e pegam com a mão. Essas cobras que são as mais venenosas do mundo. Né? Acho que só perde, talvez, para algumas cobras australianas. Tá? Mas essa cobra do mar é uma das mais venenosas. E só as mulheres têm essa tradição, elas têm esse jeito para pegar. E é algo que elas estão tentando passar para frente também. Mas não, elas conseguem. É incrível isso.
No Japão tem essas tradições, né? Que nem eu mostrei das mergulhadoras, né? Das amas, né? Que, na verdade, além de pegar frutos do mar, é que eu só falei da comida, né? Mas na verdade, elas pegavam as ostras por causa das pérolas, né? Lá, na verdade, a gente tem uma grande cultura das ostras, né? Principalmente as ostras de Mikimoto. Mas são elas que mergulhavam as ostras por causa das pérolas, né? E aqui também, você tem a tradição das mulheres que sabem como é que pega essas cobras. E, na verdade, esse é um prato que dizem tem propriedades medicinais. Eles secam essa cobra, né? E colocam também ou no awamori, né, no destilado, ou colocam nas sopas e nos cozidos. E dizem que faz bem para a saúde. Né? Mas também é algo que só as mulheres têm o segredo de pegar e preparar. Tá? Os homens parece que não se atrevem, pelo que eu vi das histórias aí. Tá? Bom, hoje a gente passou, então, por 24 províncias. No mês passado, a gente passou pelas 23 províncias, do norte ao centro, e hoje a gente fez as 24 do centro ao sul. Tá? O que a gente queria mostrar aqui, né? A gente está tendo várias atividades, várias palestras, né, relacionadas a cada província. Não sei se vocês estão seguindo a programação, mas sempre está vindo alguém de alguma província falar especificamente, né, da sua província. O que eu quis mostrar, na verdade, é essa variedade, né? Às vezes a gente vê um lugar, vê outro, né? Mas só quando a gente consegue ver vários ao mesmo tempo que a gente consegue perceber essa diversidade, né? Essa riqueza. E pode parecer que é uma coisa extensa, mas não é. Na verdade, o Japão é pequenininho, né? A gente não tem noção, porque aqui no Brasil a gente tem um país de dimensões continentais. Mas no Japão é tudo pequenininho, né? E são várias ilhas, é tudo recortado. E é incrível como eles conseguem ter tanta variedade, né? E cada região tem muito orgulho do que faz. Né? Então, eles têm um senso de identidade muito forte, eles se identificam através da comida, através das histórias, né? E tem muita mão de obra, tem muito, né, muita mão envolvida nisso. Então, são tradições que são passadas. Né? Cada alimento, cada receita, cada apetrecho que você usa para preparar cada uma dessas coisas, né, vem carregado disso, dessas tradições. E dependendo também da geografia, né, se está no mar, se está na montanha, né, a gente viu que varia muito os ingredientes, varia muito os preferidos, né, os pratos preferidos, mas principalmente o que a gente percebe, né, historicamente, o Japão foi aproveitando cada vez mais, né, o que eles tinham à disposição. Exatamente por isso, como você tem uma geografia muito recortada, né, com poucas terras aráveis, você tem que lançar mão da criatividade e do que você tem à disposição, dos recursos naturais. Então, como tem muita ilha, tem muito mar em volta, o Japão aproveitou o máximo possível dessas riquezas do mar. E não é só dos peixes e frutos do mar. A gente percebe muito o uso de algas também. Né? O Japão é um dos países que mais usa algas na dieta básica. Né? E, principalmente do norte, no Japão, a gente tem uma grande variedade de algas. Tanto o kombu, que a gente usa para os caldos básicos, né, quanto o wakame, o nori, que todo mundo já conhece, que come no sushi, tem o hijiki, né, tem essa diferente aqui. Né, e, na verdade, para mim, as algas têm um grande potencial para o futuro, né, como um alimento alternativo. Cada vez mais a gente fica preocupado, né, com as questões ambientais, de que cada vez mais a gente tem que devastar e cultivar cada vez mais cereais e grãos para alimentar, né, todo esse gado, né, para produzir carne também. E, na verdade, a gente tem uma grande fonte alimentar aqui, vindo do mar, principalmente das algas. O cultivo de algas também não dá impacto ambiental. Né? Alguém tem uma pergunta? Como é que a gente está de tempo? Uma perguntinha? Duas? Esse daqui? Esse é um cozido da cobra, né? Da cobra marinha. Na verdade, o nome mesmo eu nem peguei. Então, é que, na verdade, também, Okinawa tem um dialeto próprio. Né? Por exemplo, aqui, mesmo o Goiachampuru, né? É uma língua própria deles. Né?
denominar os pratos, né? Mas aqui é o ensopado da cobra marinha. Mais alguma pergunta, sim? Thelma, você explicou todas as características das províncias. Você teria uma província que você gosta mais da culinária? Você escolher uma? É difícil, porque assim, cada vez que eu vou para o Japão, né, assim, eu tento ver essa diversidade, né? E cada local, como eu falei, né, tem suas características, né? Traz muitas surpresas, né? Muita descoberta, né? Tanto assim que o que eu gostaria muito, por exemplo, de ir numa próxima viagem seria mais para o sul mesmo. Okinawa eu não conheço ainda, mas eu tenho muitos amigos de Okinawa, né? Um sonho para mim seria conhecer Okinawa. Eu gostei muito de Hokkaido, por exemplo, que é a ilha no extremo norte. Mas por quê? Exatamente porque eu tive contato com essa variedade das algas, né? Deu para ver muito essa riqueza das algas, que para mim faz muito sentido quando eu trabalho, né? Como realmente um ingrediente alternativo e rico, né? Mas talvez, em termos de culinária, né, uma coisa que me chamou muita atenção, talvez foi a primeira vez que eu fui para o Japão, foi Kyoto. Né? Kyoto talvez foi o que primeiro me deu impacto por causa dessa variedade, né? Desse cuidado, desse carinho com o terroir, foi onde primeiro me chamou a atenção, né, de que eles tinham uma coisa muito própria deles e tinham muito orgulho, né. Cada vendedor que eu encontrava na estação estava lá com uma cestinha de verduras, né. A gente percebe o carinho, o cuidado que eles têm com o que eles fazem, né. Então, não importa se você só planta nabo, ou se você é pescador, ou se você só faz as tigelas, sabe. Cada um sempre faz aquilo, né, com muita dedicação, né, com muito cuidado. Né? E em Kyoto foi a primeira vez que eu vi isso, né? Que eu presenciei isso. Mas, assim, eleger uma preferida é difícil, né? Talvez, assim, nesse processo de conhecer, que eu percebi realmente como para os japoneses é importante essa identidade, né? Essa referência que eles têm, né? Eu não entendia antes, porque sempre me perguntavam, né? Eu sou neta de japoneses, né? Eu nasci aqui, meus pais também já nasceram aqui. Mas a primeira coisa que me perguntavam quando eu vinha no Japão era qual era a minha província. Né? Mas eu não tenho província, mas os meus avós tinham. Né? Um era de Wakayama e o outro era de Iwate. Né? Então, assim, depois que eu fui perceber como para eles isso é importante e como para os meus avós também isso era importante, né? Esse senso de identidade mesmo, né? De muita história. Né? E, queira ou não, essas receitas, esses pratos, fazem parte dessa identidade deles. Né? Então, acho que é isso. Última pergunta? A exploração de pérola já não existe mais? Tem, mas é cara, né? Você tem, não é exploração, você tem cultivo de pérolas, né? Mas é que, na verdade, agora, você tem outros lugares que têm um cultivo de pérolas em uma escala maior, né? E a um custo mais baixo, né? Você vai, por exemplo, no Vietnã, você vê um cultivo extensivo, né, de pérolas, um custo bem mais baixo, né? Mas as pérolas de Mikimoto ainda são super especiais, né? Obrigada, gente. Boa noite. A flor? Se pudesse, a gente falava a noite inteira, né?